relações de gênero nas religiões de matriz africana e nas outras matrizes religiosas. E aí a gente ia compreender como nós trabalhamos e convivemos na história do Brasil com cosmovisões ou visões de mundo tão diferenciadas que produzem os conflitos e as tensões pela complexidade desse encontro tão diferenciado, do meu ponto de vista. Por que tão diferenciado? Porque o princípio que organiza a cosmovisão africana é de pensar que masculino e feminino, nada existe sem masculino e feminino. Não existe nada sem masculino e feminino. Não existe. Não é possível vida sem masculino e feminino. Então, essa dimensão de masculino e feminino para as religiões de matriz africana, ela é real. Tanto ela é real, que com toda a hierarquia que tem na religião, não tem hierarquização no sentido de espaços de poder. Um babalorixá, homem, tem o mesmo poder e conhecimento que uma ialorixá, mulher. Não existe a hierarquização. Uma equete tem acesso à informação, cuidados, que um ogã. Não existe o masculino e o feminino não é diferenciado do ponto de vista do aprendizado. Né? Qual é a religião onde uma criança é respeitada e reconhecida com o valor de espiritualidade que tem? No candomblé. Você pode ter uma criança na sua idade biológica, mas que carrega em si, na sua ancestralidade, 500 anos ou não sei quantos anos de experiência de espiritualidade. Então, o candomblé, ele tem, quando você pensa as religiões de matriz africana, numa sociedade dominada pela visão judaico-cristã, você vai ter um conjunto de conflitos, porque parece que é possível conviver, mas são princípios que seguem direcionamentos totalmente diferenciados. É óbvio que nós vamos conviver. Um exemplo disso, até uma IA aqui na mesa comentou, um exemplo de que não existe essa hierarquização de poder masculino e feminino na religião de matriz africana. Um exemplo disso que mesmo no culto dos eguns, que é um culto que você prepara e inicia apenas homens, que são os ogés, que vão cuidar da manifestação dos babás, mesmo nesse espaço, a grande rainha de tudo isso é Yansan. Então, você vai perceber que você tem aí, é ela que conduz, do ponto de vista do que a gente chamaria do feitiço, da feitiçaria, aquela dinâmica. E ela permite, se é que a palavra é essa, que os mascarados homens transitem nesse universo dessa dinâmica do feminino, ou dessa dimensão do feminino. Um outro exemplo que eu queria trazer, que nós, na Organização das Mulheres Negras, a gente sempre utiliza isso, um conto que era a história de Oxum, né? Quando um conjunto de homens de uma determinada localidade se reúnem para decidir sobre aquela comunidade. Como vão conduzir aquela comunidade. Sentam e reúnem, discutem e tiram o Oxum da conversa. Não convida ela para participar do determinado evento. Aí o Oxum pega e diz assim: gente, como é que eles vão decidir sobre isso sem a minha presença? Não é possível. Eu sou a mulher que garanto toda a procriação, fertilidade, fecundidade, a existência, a continuidade. Como é que eles fazem isso e me tira da cena? Isso é minha tradução aqui, viu, gente? Então, o que ela vai fazer? Ela vai reagir a esse impedimento de ela participar da reunião das decisões, vai dizer assim: olha, nós vamos ficar aí numa seca, e ela vai jogar aí um vento, né? E vamos ficar um monte de tempo na seca, sem procriação, e aí vai criar o caos, e aí o povo tem que chamar ela de volta para reorganizar esse cenário. Então, a religião de matriz africana, a religião de matriz africana, elas têm um conjunto de histórias, contos, que vão demonstrar para a gente como que as mulheres e os homens, ou como que o masculino e o feminino têm papéis estruturantes naquela continuidade, no culto dos ancestrais, cada um com papéis diferenciados. Uma coisa é papéis, e a outra coisa é o que você hierarquiza. Então, do ponto de vista dos papéis, eles são diferenciados. Por exemplo, nós temos aqui na Bahia
uma experiência registrada, que muitas de vocês, principalmente os estudantes da UFS, devem conhecer, que é o livro de Ruth Landes, Salvador, Cidade das Mulheres. E ao ler Ruth Landes, tem um trecho que ela vai entrevistar Maximiliano. Mas Maximiliano é um antigo babalaô que viveu na Bahia, não é isso? Que viveu na Bahia. Olha, a minha tia Anice aqui, que é muito mais velha do que eu, tem mais sabedoria do que ela, pode ratificar algum ou retificar aí algum erro que eu cometa aqui. Não, tá certo, era homem mesmo, código. Isso, então ele era uma figura importante no campo da religiosidade. Ele dizia assim, esse negócio de mulher muito jovem entrar na religião, ele tinha críticas. Isso tem a ver um pouco com aquela discussão de modernidade que a gente falava um pouco aqui. Ele dizia que para as mulheres entrarem e se dedicarem à religião, deveria ser a partir de uma determinada idade, quando os desejos, né, já estivessem baixando, porque aí a religião exigia dedicação. Mas também ele dizia que homem não recebia orixá, né? Ele era da linha que dizia assim, homem não recebe orixá, homem é ogã. Então, mas a gente vai percebendo, e ao longo, algumas questões dessa natureza foram também transitando, ou entrando, adentrando nossos espaços religiosos. Tem espaços, tem lugares que as pessoas acreditam que os homens devem ter condições privilegiadas. Mas é óbvio que a religião de matriz africana, no convívio com a religião judaico-cristã, ela vai absorver valores da religião, da cultura judaico-cristã. Da mesma forma que os judaicos cristãos absorveram um conjunto de informações da nossa religiosidade, né? Não é só o povo de santo que faz caruru para Cosme e Damião, né? Cosme e Damião são santos da Igreja Católica, que nós, de uma forma ou de outra, em nome dos ibejes, estabelecemos uma relação e africanizamos essas figuras, mas tanto a gente da religião de matriz africana faz oferenda para os ibejes na figura de Cosme e Damião, como o povo do judaico-cristão faz caruru. Então, é óbvio que as culturas elas não ficam intactas. Ao contato com outras culturas, você vai ter troca. Você vai absorver valores. E sem dúvida nenhuma, desculpe, eu peço mil desculpas às ialorixás, do olhar que eu vou falar, sem dúvida nenhuma, nós absorvemos na religião de matriz africana um monte de coisas que são, às vezes, absurdas para dentro da nossa religião. É difícil dizer, mas o modelo escravagista que imperava, onde a religião de matriz africana foi reorganizada e ressignificada, é óbvio que ela foi impactada com valores, ela foi impactada com informações que a modernidade pode transformá-la, né? Sem contudo, a gente perdeu o que tem de tradição. Sem contudo, a gente perder a estrutura enquanto perspectiva de cosmovisão da nossa herança ancestral. E a gente vai avançar no sentido de, não que a gente esteja atrasado, mas nós vamos avançar no sentido de um conjunto de mudanças de relações. Quando a gente diz que você vai para o axé e vai fazer uma obrigação, é como se você tivesse obrigada a fazer e a professar fé. A gente precisa desconstruir isso, porque na verdade, quem recebe um orixá escolhido não é obrigado. Né? Então, quer dizer, entender essas relações de gêneros dentro dessa religião de matriz africana, é entender como a religião judaico-cristã também influenciou e quebrou um conjunto de formas e valores que estavam postos naquela manifestação religiosa, que muito pouco teve de condição para fazer com que esses valores pudessem sair de dentro do terreiro e adentrar as escolas, adentrar outros espaços, e ao adentrar esses espaços ele pudesse também trazer qual é a sua base filosófica, qual é a sua base antropológica, qual é a sua base de visão de mundo, o que a gente traz e colabora e contribui para essa mudança dessa cultura. Então é óbvio que a ialorixá, criada numa sociedade machista, ela vai reproduzir dentro do ambiente do seu terreiro relações machistas. É óbvio. É óbvio que o mesmo homem que respeita profundamente Oiá, ou profundamente Oxum, aquele homem que, ao fazer toda a reverência ao orixá feminino, isso não implica que ele deixe de agredir a esposa dele, mesmo ela ser... Entende como é? Então a gente tem a dimensão de como que
Agora, eu acho que nós podemos